Olá, queridos, graça e paz, bom dia, aqui é o pastor Fábio, com a Escola dos 5 Ministérios, a terceira aula seguida, hoje é quinta-feira, e eu quero te cumprimentar por estar aqui comigo, seja muito bem-vindo. Graças a Deus, nós estamos vivendo tempos difíceis, de pandemia, de luta, de recessões, mas a palavra de Deus, ela é ainda e sempre será o sustento da vida do homem e da mulher de Deus. Então, querido, há algum tempo atrás, o Senhor, há quase 3 anos, o Senhor colocou no nosso coração de abrir a Escola dos 5 Ministérios, de colocar esse nome evidente, entendendo o propósito eterno de Deus. Nessa Escola dos 5 Ministérios, o Senhor tem nos dado as life homes nas casas, tem nos dado as imersões, nos domingos, uma vez ao mês, e tem nos dado agora a escola online, essa escola a qual nós estamos ministrando, hoje com um tema específico, nesse mês, entre o dia 16 de março a 16 de abril, você tem esse convite especial de terça a sexta-feira, ao meio-dia, está participando e aprendendo a palavra e também desfrutando da comunhão do Espírito Santo. Então, querido, nosso propósito, nosso projeto é o caminho do vencedor, e nós estamos aprendendo sobre a economia de Deus. O que é a economia de Deus? Nós chamamos a economia, ou economos de Deus, ou a administração de Deus, numa visão plena, ou total de todas as coisas. Algumas pessoas vão chamar o governo de Deus, a maneira que Deus está governando todas as coisas. Então, querido, eu te convido a aprender, porque isso que nós temos ensinado aqui, você não vai aprender em uma escola teológica, você não vai aprender em uma escola dominical, você não vai aprender em um culto de domingo, raramente. Tem que ser realmente uma escola específica, e a Escola dos 5 Ministérios tem essa função de trazer princípios da palavra de Deus e estabelecer em nossa vida esse princípio. Por isso, querido, eu te convido a estar comigo, enquanto você pega aí sua caneta, seu caderno, a sua Bíblia, coloca sobre a mesa. Eu também te peço que você possa compartilhar nos grupos da sua cidade, nos grupos do teu WhatsApp, nos grupos, nas links de Store. Esse link que nós vamos postar aí agora para você, vou estar compartilhando, e te pedindo que convide pessoas para fazer parte dessa aula, porque não é para a gente ficar famoso, não é para aparecer, não é porque nós entendemos. A Bíblia diz assim, passará os céus, tudo que há no céu estabelecido passará, e passará a terra, mas a palavra de Deus nunca passará. Então a palavra de Deus é o verbo é Cristo, o verbo se fez carne e habitou em nós, e ele foi e deixou as escrituras através do Espírito. Então, quando eu adquiro a palavra, todas as coisas podem passar na minha vida, mas a palavra, ela sempre ficará eternamente comigo, e eu terei a eternidade através da palavra, entendeu, querido? Então, vou te dar um tempo para você compartilhar. Assim que você compartilhar, nós vamos orar e vamos estar dando início à nossa aula. Enquanto você compartilha, eu vou compartilhar aqui também.
prontinho, querido? Eu espero que você também já compartilhou. Vamos estar orando então para nós começarmos? Seja bem-vindo, nós já temos pessoas aí. A Andressa vai estar conosco. Seja bem-vindo, Andressa. Se tiver mais alguém aí, diz um oi, graça e paz, que aí eu sei que você está conectado e eu posso interagir com você. Vamos estar orando, querido? Pai querido, nós te adoramos, Senhor, te glorificamos. Senhor, nós te pedimos nesta noite, nesta manhã, a tua palavra está aberta diante de nós, a tua escritura, a tua palavra é espírito e vida. Ela é espírito, ela é espiritual porque ela contém a presença do Pai. Ela é espírito de vida, mas ela nos traz vida na nossa alma, na nossa espírito, no nosso corpo. Senhor, o teu espírito está dentro de nós, está sobre nós, dentro de nós nos dando vida eterna, mas sobre nós nos capacitando para receber todo o mistério revelado da tua palavra. Pai, abençoa cada pessoa. Ó Senhor Jesus, nós clamamos pela tua presença, clamamos pela sua glória, pela tua graça. Ó Senhor Jesus, vem com a tua presença. Senhor, Espírito do Senhor, vem sobre nós. Queremos mais, Senhor. Nós não estamos podendo estar se reunindo com as pessoas por decretos, mas nós declaramos que a tua palavra e o teu Espírito não tem limites, não tem barreiras. Ela pode entrar nas casas, ela pode estar nas life homes, ela pode estar nas imersões, ela pode entrar nos leitos e hospitais nesta manhã, curar pessoas, transformar pessoas. Pai, nós declaramos isso no nome de Jesus e pedimos o teu poder sobrenatural sobre nós. Pedimos que o Senhor venha com o teu Espírito, que o Senhor venha com o teu governo, com o teu reino, governe a nossa alma, o nosso espírito, governe a nossa vida de uma forma poderosa. Nós declaramos agora, Senhor, a tua glória. Declaramos que cada pessoa, cada família, que a mesma presença do Espírito Santo que habita neste lugar, que está sobre a nossa vida, também manifeste na vida dos irmãos que estão do outro lado dessa tela, do outro lado da internet. Que o Senhor os toque com o seu Espírito, que o Senhor os manifeste a tua presença, que a tua glória seja tremendamente manifestada na vida deles, que eles sejam cheios do teu Espírito. Eu declaro isso em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, abençoa cada um deles, que essa palavra seja vida, seja alicerce, que essa palavra seja transformação. É isso que te pedimos, Senhor, nesse dia, hoje, para todos sempre. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Que bom, né? Vamos lá. Olha aí, já está a Domérica aí com a gente também. Está com um barulhinho, né? É o barulhinho do canhão aqui, ele traz. Deixa eu dar uma baixada, só um minuto. Vamos lá, pessoal. Mas é esse aqui, ó. É bem esse aqui, ó. Se tivesse como subir e desligar ele da tomada ali. Aí tem que colocar as cadeiras, né? Bom, vamos deixar. Querido, nós vamos com esse barulhinho hoje, tá? Amanhã nós vamos desconectar. É um deles que está fazendo muito barulho. Vamos lá. Querido, nós estamos ministrando, né, o caminho do vencedor, entendendo toda a origem e o destino do homem. Aprendemos que a nossa origem é voltar para, nosso destino é voltar para a nossa origem. Aprendemos que, né, Deus tem um só propósito, que é levar o homem ao mesmo lugar da onde ele saiu. Então tudo que nós vamos fazer nesses 7.000 anos, através da nossa vida, o único propósito que nós temos na face da terra é levar que todo homem que já foi eleito, escolhido por Deus, a encontrar, a ser um corpo com Cristo, como aprendemos ontem. Por isso que nós temos um trabalho, né? Esse propósito eterno de Deus, ele está sendo realizado pela triunidade de Deus. Deus arquitetou o processo, Deus se tornou, nos adotou como pai, Deus veio à terra como filho e está habitando em nós através do Espírito. E Ele nos deu missão.
A missão está lá em Efésios 4, 11, 12, 13, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, que é os 5 trabalhos que a igreja tem para executar o propósito eterno de Deus. Esses 5 trabalhos, cada um deles tem uma função dentro do reino de Deus, ou dentro da casa do Senhor. Aprendemos também que cada função, ela foi entregue ao Senhor. Então todos nós, sobre a face da terra, nós temos um chamado, ou um ministério, e não é ser um médico, ser um doutor, ser um contador, né, ser um vendedor. Esses não são, esses são dons, talentos e habilidades, tanto naturais quanto espirituais, mas nada a ver com nossa missão. A nossa missão é edificar o corpo. Nós podemos começar a partir de aqui. Se você puder abrir logo a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5, capítulo 4, né? Nós vamos repassar essa partezinha, porque é fundamental para o nosso entendimento. Efésios 4:11, eu só vou ler, né, aqui sobre, né, as 3 características que nós estamos fazendo com os 5 ministérios, com a nossa missão. Então a nossa missão, a missão né, a missão através do chamado. Nós fomos chamados para cumprir essa missão. Então nós fomos chamados, primeiro, né, apóstolos. Segundo, profetas. Terceiro, evangelistas. Quarto, pastores. Quinto, mestres. Esses são os que o Senhor chamou. E o Senhor chamou esses 5 serviços dentro desse propósito, para cumprir o propósito original, e Ele deu para nós uma missão. E a missão é, primeiro, ela diz, querendo o aperfeiçoamento do santo. Então vamos colocar aqui, ó, missão 1, aperfeiçoamento dos santos. 2, vai anotando aí, querido, para a obra do ministério. 3 coisas ele vai dizer: para a obra do ministério e para edificar o corpo. Então essa é a missão desses 5 chamados. Então o Senhor nos chamou, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, dentro desse propósito eterno, dentro da igreja, porque o Senhor está edificando a sua igreja, através do Espírito Santo, que nós vamos falar hoje. E Ele deu uma missão, e a missão é que o nosso trabalho, por exemplo, eu trabalho secularmente, eu sou médico. Então enquanto eu estou trabalhando de médico, que é o meu talento, dons e habilidades naturais, enquanto eu estou praticando isso, eu estou edificando como apóstolo, ou como profeta, ou como evangelista, como pastor, como mestre. Eu estou edificando a casa do Senhor, eu estou edificando pessoas. E a casa do Senhor, nós não dizemos templo, estrutura, nós dizemos pessoas. A minha vida, estou colocando fundamentos na vida das pessoas, estou tocando 5 ministérios na vida da pessoa, estou planejando o avanço do reino de Deus na família, na casa, na cidade, na vida de pessoas. Eu estou entendendo o âmbito profético, né, o que está acontecendo no mundo espiritual, qual é o ataque do inimigo, né, eu estou evangelizando, né, enviando a palavra, que é o evangelho da graça.
salvando pessoas, eu estou cuidando de pessoas, pastoreando, gerando vínculo, aliança com o reino dos céus, aliança com o Senhor, e eu estou dando estrutura, né? Estou dando base em tudo aquilo que a vida da pessoa está sendo transformada. Para quê? Para aperfeiçoar cada pessoa, aperfeiçoar os santos, porque são santos porque Cristo os santificou, e para a obra do ministério, quer dizer, eu faço isso com eles para que eles também façam com outros, e para edificar o corpo. O corpo é a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus, que está lá em Apocalipse 21, 18, Apocalipse 21, 18 e Apocalipse 3, 12. Então nós estamos edificando um único corpo, o corpo de Cristo, a qual será em Apocalipse 21, 1, 8, o tabernáculo de Deus. Vamos ler lá o corpo que nós estamos edificando? Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Por que é importante eu entender que eu tenho uma missão dada por Deus, né? O Senhor arquitetou um projeto que era a origem. Essa origem era que o homem estivesse nele, saísse dele, né, vivesse, tivesse nessa piricorese, ou nesse relacionamento pleno, profundo, maravilhoso com Deus. Mas de repente o homem cai em Adão, então Deus começa o processo de restauração, e esse processo de restauração começou em Adão, na profecia que Deus entregou a Eva, dizendo que da semente de Eva nasceria um que pisaria o calcanhar, que pisaria a cabeça de Satanás, da semente da serpente, mas a semente da serpente ferirá o seu calcanhar, que é aqui na cruz do Calvário. Então ele veio guardando a semente em Noé, salvou a família de Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Depois veio em Abraão, o Senhor profetizou o Espírito, que é a bênção espiritual sobre a nossa vida, a única bênção que nós temos para receber o Espírito. Depois ele veio salvando essa semente, até essa semente dar fruto, ou nascer em Cristo. Quando Cristo nasceu, era a semente que Deus profetizou em Adão. Essa semente, ela viveu 33 anos e meio, morreu e subiu aos céus. Quando ela subiu aos céus, ela foi plantada, ela morreu, e ela ressuscitou, subindo aos céus. Antes de subir aos céus, ele desceu cativo ao cativeiro, descendo cativo ao cativeiro, que foi nas regiões mais baixas da terra. Ele pregou os espíritos em prisão, todos aqueles que morreram antes de Cristo, sem Cristo. Ele pregou, está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 em diante, vai dizer que ele pregou os espíritos em prisão, tomou a chave do inferno e da morte, subiu aos céus, rogou o Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo, enviando sobre a terra. E agora toda pessoa que recebe a Cristo como Senhor e Salvador se torna também a semente ou parte do corpo dele. E agora todo o trabalho, né, você percebe que a semente, o trabalho da Nova Jerusalém, o trabalho do destino do homem que é voltar para a origem, não começou em Cristo. Não, ela começou bem antes da fundação do mundo, e desde Gênesis o Senhor está trabalhando esse processo. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação de um corpo. Qual corpo? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo, a esposa do Cordeiro. Então o Senhor agora está trabalhando, e para isso, para que se conclua esse trabalho, o Senhor deu uma missão ao homem. Todo homem que encontra com Jesus e se torna um só corpo com Ele, precisa agora cumprir essa missão. A missão do homem está em Efésios 4:11, do 13, e Efésios 2:20, que fala dos 5 ministérios. E esses 5 ministérios, esses 5 trabalhos foi dado para cumprir essa missão: aperfeiçoamento do santo, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Ponto. E aí é tremendo que o nosso único trabalho sobre a face da terra, pastor, mas eu sou médico, pastor, como eu vou edificar o corpo? Querido, a sua profissão de medicina, Deus te deu para esse tempo de sustentar a obra do Senhor, o reino de Deus, para você ter esse tempo, enquanto você passa pelo seu tempo determinado, a plenitude do tempo determinado de Deus. Você tem uma profissão, você está ajudando a edificar o reino, você está ajudando os 5 ministérios, você faz parte desses 5 ministérios também. Então, todo o seu, por exemplo, eu sou um vendedor, eu sou um médico, um doutor, isso é dons, talentos e habilidades que nós aprendemos, tanto empírica quanto espiritual.
Então, querido, entendendo isso, qual é o corpo que nós estamos preparando? Esse aqui. Aqui em Apocalipse capítulo 21, do 1 a 8, é a conclusão, né, desse corpo, é a conclusão. Se você começar lendo comigo, lê comigo, ó, versículo 1, 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que é essa aqui, é o corpo, é a nova Jerusalém, que do céu descia, do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E vi e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Tabernáculo fala de morada. Tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão meu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Então, aqui é a conclusão, é quando nós terminarmos de edificar esse tabernáculo vai voltar para a terra, nesse novo céu e nessa nova terra. Deus, né, tem aí um ditado aí, né, sempre disseram: olha, vamos morar no céu, nós vamos morar no céu, e isso não é uma realidade, não há um texto da Bíblia dizendo que nós vamos morar no céu. Pelo contrário, esse texto dá característica, mais outros textos dá característica forte, base forte, que nós moraremos na terra eternamente, porque o Senhor deu a terra aos homens, né? Salmo 115:16 vai dizer: e os céus são os céus do Senhor, por isso que há um novo céu, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Por isso que Jesus, nós vamos aprender lá na frente, que Jesus, ele é Filho de Deus e Filho do homem, ele é o Cordeiro Leão, né? Tanto ele é Filho de Deus, porque de Deus foi gerado dentro de Maria, mas ele também é Filho do homem, porque da mulher ele nasceu. Então ele é os dois ao mesmo tempo, e porque Deus deu esse decreto em Salmo 115, versículo 16, o Senhor disse: os céus é os céus do Senhor. Que Senhor? Aquele que é Filho de Deus, o Filho de Deus, o leão. Mas também a terra deu aos filhos dos homens, a Cristo, que nasceu de um homem, e ele morreu e pagou o pecado do homem, ressuscitou. Então ele é herdeiro, ele pode herdar todas as coisas. Então ele vai voltar para a terra, porque a terra só pode ser reinada pelo homem. Então agora Deus, ele tem o seu próprio corpo, e o corpo chama Jesus Cristo, e ele habitará na terra conosco eternamente. Por isso que o único nosso trabalho sobre a terra é edificar esse corpo chamado Jesus Cristo, que é o tabernáculo, a qual Deus habitará não somente no corpo de Cristo, mas habitará no meu corpo e no seu corpo também na eternidade. Querido, fala alguma coisa aí para mim, por favor. Fala alguma coisa aí para mim. Está entendendo? Só estou na introdução, agora nós vamos começar a explicar alguma coisa. Vamos lá, entendemos então que nós temos uma missão. Concluímos essa parte, concluímos o propósito original de Deus, concluímos a missão, e agora nós vamos para os dons, talentos e habilidades. Por quê? Porque para mim, aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para edificar o corpo, e esse corpo nós podemos colocar aqui Jesus, que é o corpo de Cristo. Para isso nós precisamos ter dons, talentos e habilidade, que o Senhor não nos deixou órfãos, Ele não nos abandonou, mas Ele preparou. Por isso que Deus, só um Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Ele não nos deixou órfãos, Ele não nos deixou abandonados. O Deus Todo-Poderoso não nos deixou abandonados. Ele nos adotou como Pai, Ele veio como Filho para conquistar todas as coisas, e habita em nós no Espírito Santo. Então, querido, a Bíblia diz, eu quero que nós partimos desse princípio. A Bíblia nos ensina sobre uma bênção, como que o Senhor fez em Abraão. Eu deixei Abraão aqui,
para a gente estudar sobre ele hoje. Então o Senhor, quando Adão pecou e Adão perdeu o propósito original de Deus, que era ser morada de Deus, que era ser um com Deus, ele perde então todas as coisas, principalmente o reino da terra, a qual Deus o criou para ser representante na terra. Deus criou Adão para estar no lugar de Lúcifer que tinha caído. Deus colocou Adão como imagem e semelhança e disse: dominai, frutificai, multiplicai e dominai sobre a terra, enchei a terra, tenha domínio, reine através da minha imagem, da minha semelhança. Adão era representante legal de Deus e ele perdeu, entregando o reino da terra na mão de Satanás. Cristo veio e reconquistou isso e agora está colocando isso dentro de nós, e nós estamos vivendo três tipos, em um reino, três realidades: a aparência, a realidade e a manifesta. Mas o que acontece? O que eu quero explicar para você? Eu quero explicar que agora, para a gente conseguir cumprir esse propósito original, com 5 chamados, a qual eu tenho um desse, você também tem, e para cumprir a missão completa, o Senhor, nós não conseguiríamos sozinho, é impossível. O homem pecaria de novo, o homem cairia de novo, o homem faria tudo errado, como faz, né? O homem usa o chamado para dominar pessoas, o homem usa o chamado para arrecadar fundos, para enriquecer, ou para se tornar famoso. O homem usa o chamado e para, em vez de edificar, em vez de aperfeiçoar os santos, ele domina os santos. Em vez de ele fazer a obra do ministério, que é trabalhar, ensinar as pessoas a fazer a obra do ministério, ele faz sozinho e faz as pessoas como pessoas manipuladas, né? E nunca edifica um corpo de Cristo, mas ele fica sempre edificando sobre outras coisas. Por quê? Porque ele não usa o papel fundamental. Para que eu possa cumprir esse propósito, eu preciso ter, é necessário, sem isso é impossível edificar o corpo. O que é que eu preciso, pastor? O Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Ele é papel fundamental para esse propósito eterno. Para se cumprir o propósito eterno sem o Espírito Santo é impossível. É impossível. Então eu preciso do Espírito Santo. É necessário ele. Todos esses 5 ministérios, esses 5 trabalhos dentro do corpo eterno de Cristo, ele precisa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a pessoa de Deus, eu digo que é a personalidade ele é a personalidade de Deus, ou a pessoa de Deus dentro de nós. Então, o Deus triuno, ele, como Pai, ele teve o papel de me adotar de volta em Cristo Jesus, como Pai. Ele teve o papel de me adotar de novo. Como Filho, ele veio e me resgatou, como Filho, me resgatou e tomou a herança de volta, me dando a oportunidade. Mas no Espírito, além dele me dar a vida eterna, ele também me capacita para cumprir a missão pela qual Deus me deu. Então o Espírito Santo ele tem 2 funções específicas. Ele tem várias na Bíblia, várias, mas eu vou colocar as 2 específicas, aquelas que são fundamentais. Vou colocar para você. Primeiro, vida
eterna no Espírito. Então a primeira função do Espírito Santo é quando eu aceito a Ele como Salvador, quando eu aceito o Espírito Santo como aceito o Senhor Jesus, eu creio no chamado dele, porque eu fui predestinado. Então quando eu creio, a primeira coisa que ele faz é me dar vida eterna no Espírito. Por isso que ele é Espírito e vida. Então ele vem e possui o meu Espírito, porque o homem, querido, o homem no jardim do Éden não tinha o Espírito Santo dentro, ele só tinha o sopro, só o sopro do Espírito, não o Espírito Santo eternamente. Ele tinha o sopro. O homem era eterno porque não havia morte, não havia surgido a morte, que é o pecado. Entendeu, querido? Não havia o espírito da morte, havia somente o sopro de vida. Mas com o sopro de vida de Adão, que Deus colocou em Adão, Adão viveria eternamente. Mas para que ele nunca perecesse, ele precisaria comer da árvore da vida. Mas ele não comeu da árvore da vida, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore do mal, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é Satanás, que é as trevas, é a morte. Então, em Adão, no jardim do Éden, só havia um Espírito, esse era o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus deu um sopro. Presta atenção, querido, Adão só tinha o sopro, ruach, o sopro do Deus Todo-Poderoso, somente o sopro. Adão não tinha o Espírito eterno. Jesus sim tem o Espírito eterno, que é a própria vida de Deus, que é o Espírito de Deus, que é a pessoa de Deus, morando e vivendo e habitando eternamente dentro de Jesus. E agora esse Espírito eterno também vive eternamente em nós. Há uma diferença grande, querido, grandíssima, grandíssima, entre o sopro do Espírito e a vida eterna, e o Espírito eterno. Você pode fazer comigo assim, ó. Essa é a realidade da sua vida. O homem é nada mais, nada menos que só um sopro. Não é o Espírito eterno. O Espírito eterno não é só sopro, ele é tudo. Ele é o completo, ele é o eterno, é o próprio Deus dentro. O que Deus fez com o homem? Deus criou o homem no seu interior, do Espírito, fez o pó da terra e soprou, fez assim, ó, só deu um sopro. Querido, você é somente um sopro. Agora, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós recebemos a Cristo em nosso coração, nós não temos somente o sopro, nós temos o Espírito eterno de Deus, nós temos a pessoa de Deus, nós temos o próprio Deus, nós se tornamos o tabernáculo de Deus, a qual Deus habita em nós para sempre. Irmão, fala se você entendeu alguma coisa aí. Assim, entendi, pastor. Isso é muito forte, querido, entender isso aqui, por quê? Porque aí você percebe que desde o original do homem tudo está interligado, tudo se autocompleta nele. Então nós aprendemos ontem que tudo foi feito por ele, para ele, sem ele nada subsiste. Então é isso mesmo, porque o homem, Adão, ele era o sopro, somente o sopro, nada mais, era o sopro. Deus não colocou o Espírito eterno dentro de Adão, porque o Espírito eterno era a árvore da vida, era Cristo, era a videira verdadeira, era Adão comer do fruto dessa árvore da vida, mas Adão não comeu. Por que Adão não morria estando no jardim e viveu ali bilhões e bilhões e bilhões de anos? Por quê? Porque ainda não tinha se surgido a morte, o espírito da morte ainda não tinha vindo ao mundo. Por quê? Porque Adão ainda não havia pecado. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe a morte. Então por isso que Adão, somente com o sopro de vida, viveria milhões e bilhões e bilhões de anos, até ele comer da árvore da vida e se tornar eternamente. Adão não morreria porque não havia morte, não havia pecado. Entende isso aí, irmão? Que isso é muito poderoso. Olha quando ele diz sim, a Andressa diz uau. Isso é forte, querido, porque antes de Adão cair não havia morte. Então somente o soprinho de Deus daria bilhões e bilhões e bilhões, como Adão viveu. Até que um dia Adão precisaria tomar uma decisão, o quê? Ou comer da árvore da vida, ou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal.
mas ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a partir daquele momento, entrou no mundo, quando eu falo entrou no mundo, entrou na era humana, entrou no mundo visível, entrou no mundo do homem, porque a morte já existia no mundo de Deus. Eita pastor, que doideira é essa? A morte já existia, Cristo, no mundo de Deus, porque Lúcifer já tinha caído, e a Bíblia diz que as trevas habitavam sobre o abismo, quer dizer, já havia trevas, já havia morte, já havia falta de conhecimento de Deus, porque trevas, no seu original, significa morte, não só escuridão, mas morte, trevas. Existe falta de conhecer a Deus, falta de luz. Só existe trevas porque já houve luz. Então Lúcifer, quando tinha luz, Lúcifer nunca perecia, mas o dia que ele pecou, que ele se levantou contra Deus, entrou as trevas no mundo de Lúcifer. Então no mundo de Deus já havia as trevas, mas não no mundo do homem. Quando o homem pecou, então entrou as trevas no mundo do homem. Que trevas, pastor? A morte, porque por um homem entrou o pecado, e esse pecado trouxe a morte. Por isso que todos os homens pecaram, agora todos são mortos. Entendeu? Então o que acontece? Qual é a grandeza? Por que eu preciso do Espírito Santo? E a primeira função dele é me dar vida eterna no Espírito. Porque o fôlego de vida, quando a morte entrou no mundo, o fôlego de Adão, que era eterno, mesmo sendo só fôlego, só um sopro, ele viveria, nunca morreria, porque ainda não tinha entrado. Mas quando a morte entrou, o homem agora, ele tem o sopro reduzido, porque agora é só 120 anos, diz a Bíblia. Então quer dizer que a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer conosco, quando nós cremos em Cristo, é receber a vida eterna, é receber a pessoa de Deus, a personalidade de Deus dentro do meu espírito. Aonde estava morto, agora tem vida. Então, querido, nós não temos mais dois espíritos. Nós temos o sopro de vida e o Espírito Santo, que agora é o Espírito eterno. O meu sopro nesse mundo aqui físico, ele ainda tem uma trajetória de morte, porque o meu corpo vai morrer, mas o meu espírito vive eternamente, porque o meu espírito não é o meu espírito é o Espírito de Deus. Entendeu aí, querido? É o Espírito de Deus, é o Espírito eterno. A Bíblia diz que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito eterno, por isso que não morre mais. Entenderam aí? Que bacana. Então essa é a primeira função do Espírito Santo. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque nós temos uma aula só sobre isso, só sobre o Espírito, e as suas transformações aí. Mas segunda coisa que o Espírito vai fazer conosco, que é fundamental, que nós vamos ver agora, vou destrinchar quando o Espírito Santo vem sobre. Lembrando, querido, que nesse aqui, eu vou apagar esse aqui, vou colocar com outra letra, para você entender melhor. Olha só, no Espírito de vida eterna, ou vida eterna no Espírito, que é a primeira função dele, quando ele entra no meu Espírito, ele ressuscita o meu Espírito. Na verdade, ele me justifica e me redime. Ele me justifica do meu pecado. Eu sou justificado porque algumas pessoas dizem assim: porque a minha dívida foi cancelada. Não, a minha dívida não foi cancelada, a minha dívida foi paga. Todos os meus pecados foram pagos em Cristo, alguém pagou no meu lugar. Então eu fui justificado porque alguém pagou a minha dívida do meu pecado. Porém eu também fui redimido da minha condenação eterna. Eu já não vou morrer eternamente, porque agora eu tenho vida eterna, porque quem vive em mim é o Espírito eterno de Deus. É o Espírito eterno de Deus, ok? Então nesse primeiro ponto, o que ele fez? Como é que nós chamamos isso aí? Batismo com Espírito. O batismo com, a palavra com diz dentro, com é dentro. Então o batismo com o Espírito é quando ele inunda o meu ser, inunda o meu espírito. Ele entra e batiza. Batizar é inundar, é mergulhar, é quando o Espírito mergulha no meu ser e me traz a vida eterna. Não é mais somente um soprinho, é a vida eterna dentro de mim. Amém, querido? Você está entendendo?
Então esse é o batismo, olha bem certinho, com o Espírito, ok? Agora, a segunda coisa que o Espírito vai fazer comigo, ele vai me empoderar. Unção. Encher. E nós chamamos isso de batismo no Espírito. Já mudou, é no. Esse no é sobre, é quando eu recebo o revestimento de poder, empoderamento, unção e encher. Eu recebo dons, talentos e habilidades. Então, um dom é o dom da vida. O dom eu recebo quando o Espírito entra em mim. Habilidades e talentos eu recebo quando eu sou empoderada, quando eu recebo a unção do Espírito, quando eu recebo o encher do Espírito. E aí é outro batismo, é o batismo no Espírito. É quando, agora, no primeiro batismo, é Ele entrando em mim, Ele inunda eu por dentro, me dá vida eterna. No segundo batismo, Ele vem sobre mim, me reveste de todo o poder do Senhor. Por que eu preciso? Eu vou falar só desses dois, viu, querido? Tem 6 batismos, 5 na verdade, perdão, 5 batismos. Tem o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo. Tem o batismo da cruz, tem o batismo do corpo, tem o batismo com fogo, tem vários batismos dentro desse processo para estabelecer o governo e o corpo de Cristo. Nós vamos falar de 2 somente. Um dia nós vamos fazer uma live só dos batismos, como que cada um vai trabalhar. O batismo no Espírito Santo é esse revestimento que vem sobre mim. Entendeu? O batismo com o Espírito Santo é esse revestimento que vem sobre mim. É quando eu recebo meus talentos e habilidades, tanto espiritual como também empírico, né? Aquele que eu estudo na faculdade, aquele que eu aprendo com a vida secular, com a experiência dos dias. Mas isso aqui vem através do Espírito. O Espírito Santo me capacita para cumprir o meu chamado e a missão a qual o Senhor me deu. Entendeu aí ou não, querido? Fala alguma coisa aí. Quem é da Igreja do Amor já sabe isso aqui muito bem. Nós já aprendemos tudo isso aqui na Life Homes. Ok? Quando eu vou tirar a foto, querido, vou colocar lá no grupo para vocês terem essa explicação aqui, tá? Vamos lá, continuando. Então nós já entendemos que para nós cumprirmos o propósito eterno, ou a economia de Deus, a arquitetura do projeto de Deus, nós entendemos que Cristo veio como Filho, o Pai nos adotou em Cristo, Cristo veio cumprir o propósito, e agora é o tempo do Espírito Santo, que habita em nós, está agora nos dando vida eterna, e o Espírito eterno não é mais só sopro, e está também nos empoderando, nos enchendo, nos trazendo todas as habilidades, sabedoria e outras coisas para cumprir o propósito. Por isso, querido, existe texto na Bíblia que diz assim: não necessita que vos ensine uns aos outros, dizendo, conheça ao Senhor. Por quê? Porque eu me farei conhecido de todos, desde o menor ao maior me farei conhecido. Por quê? Porque o Espírito Santo tem esse trabalho de nos fazer conhecido. Entendeu, querido? Então, antes de eu continuar, eu quero colocar aqui, ó, olha comigo, vou colocar de roxo aqui, ó, trabalho
Trabalho do Espírito Santo. Qual o trabalho do Espírito Santo? A priori, qual o trabalho dele? Vamos ler na Bíblia? Abra sua Bíblia aí. A princípio, o Senhor declarou que deixaria o Espírito Santo para nós. Nós não seríamos órfãos. Abre primeiro em João 14. Vamos ler lá, capítulo 14, versículo 15. Vamos entender a promessa do Senhor para nós e o trabalho do Espírito Santo para o cumprimento desse propósito, do governo eterno de Deus, da economia de Deus, ok? Vai entendendo esse trabalho e vai encaixando ele na sua vida, querido, para que você tenha experiências profundas com o relacionamento com o Espírito Santo. Não tem como você se relacionar, não tem como você ter experiências profundas se você não sabe. A pastora Dayana, esse dia, ela deu um exemplo. Tem um certo homem, o nome dele é um pastor chamado Marcos Murroy, né? E ele escreve em um dos seus livros que quando eu não sei o propósito de uma coisa, eu vou abusar dessa coisa e eu vou estragar, eu vou destruir ela. Então muitas das vezes as pessoas estão destruindo destruindo a imagem do Espírito Santo, destruindo a função do Espírito Santo, destruindo aquilo que o Espírito Santo precisava estar trabalhando na igreja, no homem e na mulher de Deus, para cumprir um propósito, e os homens que deveriam estar cumprindo o seu chamado, o seu serviço, para uma missão, estão destruindo essa missão, permitindo que outro Espírito trabalhe na vida deles. Ok? Então, aqui no capítulo 14, nós vamos lendo aqui. Vamos começar no versículo 11, 14 e 11, tá? Nós vamos ler vários textos que vai falar do Espírito Santo agora, para depois a gente entrar no contexto dos dois Espíritos. Ele diz assim, ó, versículo 11: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Versículo 11, 14 e 11, João 14 e 11. Ele diz, crede que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço. Também fará as obras que eu faço. Jesus é chamado de apóstolo por Pedro. Jesus era profeta. Jesus foi um grande evangelista. Foi pastor, foi mestre. Essas são as obras que são concluídas a nossa missão. Ele diz, olha, versículo, na verdade vos digo que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Versículo 15: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Lembra que eu falei que Ele desceu às regiões mais baixas, pregou os espíritos em prisão e salvou aqueles que estavam presos na morte, levou eles ao céu, cativo ao cativeiro, levou eles ao paraíso de Abraão, na verdade, né? O seio de Abraão, e ali Ele ficou por 40 dias rogando ao Pai que enviasse um outro Consolador. Por quê? Porque Jesus era Consolador também. Então, um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para
sempre. Lembra sempre desse texto, querido, anote esse texto. O Espírito Santo não é pombagira que entra e sai. Ele vem, ele permanece em mim para sempre. Pastor, e se eu desviar, for para o mundo, e eu me tornar uma prostituta, um alcoólatra, querido, o Espírito Santo nunca mais sai. Ele é para sempre. Ele pode apagar, ele pode esfriar, ele pode não ser observado e sentido, ele pode não ser manifestado através da sua vida, mas nunca mais ele pode deixar a sua vida, ok? Versículo 17, o Espírito da verdade, esse Espírito, ele é o Espírito da verdade, é um dos nomes dele, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós, porque habita convosco e está em vós. Por que eu conheço as profundezas? Você nesse exato momento agora, você está conhecendo as profundezas de Deus, os mistérios de Deus, o propósito de Deus, a economia, o governo de Deus. Você está conhecendo, querido, a sua missão. Qual é a sua missão? Qual é o trabalho que tem que executar? A missão, edificar, aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para edificar, para que todos cheguem à plena comunhão. Então, querido, olha só que tremendo, quando você entende todas essas coisas. E como que eu entendo, pastor? Porque o Espírito Santo, ele habita em vós e estará em vós. Não os deixarei órfãos, sozinho, voltarei para vós. Ele voltou, Jesus voltou no Espírito. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Nós vivemos porque Ele vive, porque Cristo vive. Naquele dia conhecereis que estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 23, Jesus respondendo disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as... Olha aí, ele vos ensinará todas as coisas. Então, querido, quando eu começo a entender que dentro de mim já está a solução para todas as coisas, já está... e aí nós vamos estudar passo a passo os 3 pontos específicos do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele me ensinará todas as coisas. Todas as coisas, presta atenção. Mas aquele Consolador, versículo 26, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O problema, Domênica, qual é o problema? Por que as pessoas não conseguem entender a palavra, as coisas? Por quê? Porque, primeiro, ele diz: e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O problema é que as pessoas não leem as Escrituras, as pessoas não estudam a palavra. Ele vai lembrar de tudo aquilo que o Pai, que o Cristo está falando. Como que o Cristo fala comigo? Através do verbo, através da palavra. Quando a palavra entra no meu espírito, então o Espírito me faz lembrar todas as coisas. A palavra que ativa o Espírito dentro de mim. Por isso, meu irmão, quando você está estudando aqui na Escola dos 5 Ministérios, quando nós estamos desenhando esse quadro aqui, tudo borrado, nesse momento a palavra está tocando o teu espírito, ela está movendo o espírito, ela está te enchendo, ela está te empoderando, ela está te dando poder, autoridade, governo, ela está te enchendo de unção, e ela está te transbordando para que você possa cumprir o propósito e a missão da sua vida nessa terra. Está recebendo essa palavra aí? Então nós só temos, Milo, como que eu vou saber, como que eu vou ter sabedoria, conhecimento, entendimento, como que eu vou entender todas as coisas e cumprir a missão a qual Deus me chamou, se eu não tenho contato com as Escrituras? É as Escrituras que ativam. Lembra, eu vou ler de novo o 26 e o 27, ele diz, o 26, mas aquele Consolador, quem é? O Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Lembra, é o Pai que envia em nome de Jesus. Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então você vai lendo as Escrituras, e no momento certo o Espírito Santo te lembra de tudo que o Espírito Santo, do que Cristo quer revelar. Amém, querido? 27, ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá.
nem se turbe o vosso coração, nem se atemorize, nem permita que o medo entre no teu coração. Por isso, querido, eu sei que nós estamos passando tempos muito difíceis. A era do homem já está se cumprindo. Estamos para terminar aqui os 6.000 anos da era do homem, e vai ficar faltando somente o milênio. Lógico que tem 7 anos da grande tribulação, então falta 5.993 anos. Nós já estamos no finalzinho, nós não sabemos se já estamos em 92, 91, 93, como que está, nós não sabemos, mas nós sabemos que estamos para concluir. E quando vai chegando esse momento, a Bíblia diz que aquele dia, o dia da vinda do Filho do Homem, será como a dor de parto, será como a mulher grávida que está dando à luz, porque realmente, a mulher de Apocalipse 12, ela precisa dar à luz ao filho varão, e para dar a luz ao filho varão, ao filho que vai herdar todas as coisas, que vai estar no reino milenar, que vai reinar com Cristo, é preciso sentir as dores mais fortes. Eu acredito, querido, que os princípios das dores já começaram há muito tempo, e nós estamos chegando a ponto de já quase do parto, aonde, querido, eu tenho uma palavra para você. Se você não conhecer o Espírito Santo, se você não permitir que a palavra entre em você, e o Espírito Santo vos faça saber tudo que o Cristo vivo nos disse, você não suportará o tempo das dores. Só o Espírito, querido, pode nos dar sabedoria, só o Espírito pode nos ajudar. Ó Senhor Jesus, você tem que clamar por Ele, dizer: Espírito Santo, me ajuda a entender, me ajuda a suportar essas dores. A igreja vai passar por esses tempos, querido. A igreja vai passar por esse tempo muitas dores, perseguição, sabe, dores. Existe um ex-presidente aí, maluco, sabe, ele colocou nas costas das igrejas, dizendo que as igrejas que é culpada das mortes, que está aí da pandemia. Então agora haverá perseguição contra a igreja, haverá perseguição, denúncia, as pessoas vão denunciar, as igrejas serão multadas, serão presas, porque chegou a hora, querido, chegou a hora de nós entendermos isso aqui, propósito eterno de Deus. Chegou a hora das dores de parto. Mas a dor mais forte que a mulher sente é no horário, no momento do parto. As contrações, está acontecendo as contrações, querido. Temos que nos preparar como, pastor? Querido, permitindo ler as Escrituras, estudar as Escrituras, nos aprofundar nas Escrituras, a ponto do Espírito Santo nos lembrar de tudo que Cristo falou do plano eterno do Pai, do mistério revelado do Pai. Então teremos força, teremos poder, teremos unção, definitivamente estaremos preparados para enfrentar esses dias. Fala alguma coisa aí, querido. Está entendendo aí, querido? Vira a sua folha, vai para o capítulo 16 de João, versículo 8. Entendemos a função do Espírito. O Espírito agora, que é o nosso Consolador, ele vai através do verbo, a palavra, ele vai nos revelar, ele vai nos fazer lembrar, nos fazer recordar toda a verdade, todo o plano eterno de Deus. Aonde eu estou, o que estou fazendo, quais são as minhas habilidades, dons, habilidades e talentos para cumprir todo esse propósito, dentro de um propósito. Querido, eu sou só mais um dentro de um plano eterno de Deus, de bilhões e bilhões de pessoas, sabe, cada cristão na face da terra, cada pastor, cada apóstolo, cada mestre, evangelista, cada profeta, cada irmão, sabe. Pastor, existe diferença entre os 5 ministérios e os irmãos da igreja? Não, querido, todos nós, ou somos, ou temos esse trabalho, não é um cargo de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Todos nós somos iguais, não existe exclusividade, não existe pessoas exclusivas no reino, não existe pessoas
separadas. Não, querido, não coloca isso na sua mente. Quando Cristo veio à terra e Ele morreu e enviou o Espírito, o mesmo Espírito que habita em mim é o mesmo que habita em você. Só há a diferença que um trabalho é diferente do outro, mas todos são iguais em Cristo. Está entendendo aí? Todos são iguais. Talvez você tenha mais habilidade para ensinar, para distinguir, para pegar a palavra e falar como eu tenho falado, para entrar no entendimento das pessoas. Talvez você tenha muito entendimento do âmbito profético, Deus tenha abrido o âmbito profético para você. Talvez você tenha prazer de abrir igrejas e colocar fundamentos nessas igrejas. Você tem um grande prazer de evangelizar, de falar do evangelho da graça, da salvação, da vida eterna. Ou você tem prazer de cuidar de pessoas, que no Life Homes, ensinando semana após semana, orando com eles, tirando carrapicho, trabalhando, querido, todo o contexto, entendeu? Mas todos nós temos o mesmo papel, o papel que o Espírito Santo está colocando nas nossas vidas. Amém? Agora nós vamos ver, nós vimos a função do Espírito, depois que Ele é sobre nós, em nós e sobre nós, né? No bom e no novo. E agora nós vamos ver o trabalho do Espírito Santo, o que Ele tem feito, qual é o trabalho dele agora nas nossas vidas, para que Ele está? Vamos lá, versículo 8: e quando Ele vier, 16:8, João 16:8, e quando Ele vier, convencerá o mundo. Vou colocar essa palavra aqui. Convencer. Então, um dos trabalhos do Espírito, por que, querido, que ele precisa convencer o mundo? Preste atenção, porque aqui tem uma revelação. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas ele vai fazer. Vamos lá, deixa eu anotar: pecado, justiça, juízo. Os 3 trabalhos do Espírito Santo com o mundo: convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Ele vai explicar aqui. Ele vai dizer: do pecado, porque não creram em mim. Jesus, ele ficou somente o seu ministério 3 anos e meio. Jesus não pôde ficar conosco em carne, ou presencialmente, toda a história, mas 6.000 anos, na verdade 2.000 anos, Jesus agora está no mundo através dos seus filhos, através de nós, dos seus servos. Então, o Espírito Santo veio para estar no lugar dele, convencendo as outras pessoas, porque ele tinha convencido os apóstolos, ele tinha pregado para os apóstolos, e os apóstolos tinham crido nele, creu nele, mas ele tinha que ir ao céu. Então ele enviou o Espírito para continuar a obra do ministério, a obra do trabalho, né? Com os 5 ministérios. Como? Agora ele vai convencer o homem em crer em Cristo, porque todo aquele que crê, esse será salvo, mas quem não crê já está condenado eternamente, já está na morte eternamente. Então existem pessoas nesse exato momento que já estão condenadas eternamente, porque ainda não creram. E qual o trabalho do Espírito? Convencer essas pessoas em crer em Cristo Jesus. Para isso ele vai me usar e usar você. Então o primeiro papel do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da incredulidade, que o mundo deixe de crer em Satanás, crer em si mesmo, crer no homem centrismo, né? Em Deus, em idolatria, e volte a crer no propósito eterno de Deus. Que ele volte a crer que Deus, na origem, no destino, quer trazer ele de volta para a origem, ser um homem perfeito em Cristo. Para isso o Espírito Santo está trabalhando para que todo homem seja convencido do pecado, convencido da incredulidade. A palavra pecado é o pecado original. A palavra pecado, no jardim do Éden, querido, não havia vários pecados. No jardim do Éden havia um pecado. Lá não havia prostituição, adultério, fornicação. Lá não havia nada disso. Lá só havia 2 coisas:
ou o homem chamado Adão, humanidade, cria que tudo que Deus tinha colocado no jardim já estava completo, ele não precisava de nada, ou ele acreditava, ele cria ou creu naquilo que Satanás estava dizendo, que Deus tinha escondido dele algo muito importante. Então Adão creu em Satanás e ele foi incrédulo. E esse foi o primeiro pecado de Adão, de incredulidade. Lógico que o problema que Adão gerou com Deus foi que Adão desconfiou do amor de Deus, não creu que o amor de Deus era completo por ele, lhe faltava algo. É o que acontece hoje na humanidade. Então por isso que o Senhor diz, crê somente. O Senhor diz, todo aquele que crê com o coração e confessar com a boca, esse é salvo. A Bíblia também diz que o Espírito Santo, o Senhor, Ele quer que nós cremos em Sua palavra. Todo aquele que crê, esse será salvo. Então presta atenção, a primeira coisa que o Espírito Santo veio fazer à terra é convencer o homem que Deus tem tudo, já tem tudo preparado e é melhor do que o mundo, do que Satanás, do que as obras malignas. Por isso que o primeiro trabalho dele, como diz aqui no texto, presta atenção, ele diz, do pecado. Por que do pecado? Porque não creram em mim, não creram em Cristo. Quando Cristo estava aqui, muitos creram, mas muitos não creram, e muitos nasceriam depois e precisaria crer. Então veio o Espírito Santo para trazer esse crer no Senhor Jesus. No pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. Então olha só, quando o Senhor Cristo, Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou, Ele consumou, Ele diz assim, todas as coisas estão consumadas. Então o Senhor já julgou Satanás, julgou as criaturas, julgou a humanidade, tudo já foi julgado em Cristo. Então aqui a justiça já foi paga. Então o Espírito Santo veio convencer o homem que a justiça já foi paga, que o homem não deve mais nada ao diabo, a Deus. Deus já cobrou em Cristo a dívida. Por isso que o Espírito Santo está em nós, trazendo o Evangelho da graça, o favor que nós não merecemos, nos convencendo, para que possamos entender que não devemos mais nada, a não ser crer, a gratidão a Deus. Entendeu? Então o segundo trabalho do Espírito Santo em nossa vida é nos fazer entender que a justiça já foi paga, e que nós não vivemos pela nossa justiça própria, mas pela justiça do Pai. Está entendendo aí, Andressa? Domérico, está entendendo? Maneli. Forte demais, é mesmo, Andressa. Entendeu? Por que do juízo? Olha lá, ele vai dizer, e ele diz aqui, da justiça. Por que ele diz da justiça? Presta atenção, querido. Tem algum problema aí? Está funcionando normal? Aqui? Amém. É que caiu aqui para mim, mas está funcionando normal, beleza. Pronto. Então, irmãos, presta atenção, ele diz assim, da justiça, porque vou para o meu Pai, vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Quer dizer, ele não vai precisar voltar mais, porque tudo já foi julgado. Agora, e juízo, ele diz, olha o juízo, olha lá, ele diz, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe do mundo já está julgado, quer dizer, Satanás, o espírito do anticristo, Satanás, a besta, o falso profeta, todas as trevas, a obra da morte, a obra das trevas já foi julgado, já está em nós, não seremos mais julgados com ele. Aleluia, glória a Deus. Nós não seremos julgados com ele, porque Cristo foi julgado por nós, irmão. Então o Espírito Santo está convencendo nós da incredulidade. Nós precisamos crer que mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de problema, nós estamos crendo que o Senhor está conosco, o Senhor nos guardará. E se a pandemia nos alcançar, porque é propósito de Deus. Por quê? Porque a justiça já foi paga. Eu não ando pela minha justiça própria, pelo que eu faço, se eu sou certo ou sou errado, pelo ser santo ou não. Eu vivo pela santidade de Cristo, pelo que Cristo fez, porque Ele fez todas as coisas. E eu não entrarei em juízo, em condenação eterna. Por quê? Porque toda a minha condenação já foi redimida em Cristo. Então esse é o trabalho do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo, Ele, por exemplo, em minha vida, Ele já me convenceu, porque eu já creio. Eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. Ele já me convenceu
convenceu da justiça, porque eu sei que o meu Cristo, o meu Senhor, ó Senhor Jesus Cristo maravilhoso, Ele já pagou toda a justiça. Creio também que não serei julgado, pelo contrário, receberei galardão em Cristo, porque eu sou mais que vencedor. Esse é o caminho do vencedor. O caminho do vencedor é entender, querido, que nós temos um projeto eterno, a qual Deus organizou todas as coisas. Deus nos adotou como Pai, o Filho veio e conquistou o projeto do Pai, e o Espírito Santo me convence agora a participar do plano eterno de Deus, do plano eterno do Pai. Agora o Espírito Santo está me trabalhando no meu ser, para que eu possa cumprir a minha missão. Manto mesmo, minha filha, manto nébias. Isso é tremendo, entendeu? Como as coisas vão fazendo sentido no nosso espírito. O que eu vou falando para você, querido, não é algo de loucura da minha cabeça. Por quê? Porque a palavra, ela vai conectando no teu espírito, e o Espírito vai te trazendo toda a verdade. Você sabe que no teu espírito, o que está sendo ministrado aqui, é algo real, verdadeiro, concreto, é o mistério de Deus manifestando dentro de você. Entendeu, querido? É algo que você sente dentro, não é algo que você fica com dúvida. Não, está escrito, é isso mesmo. Entendeu, irmão? Agora presta atenção, vou continuar. O problema, o Christopher, é que como a gente não tem a habilidade de ler, de estudar, então a gente precisa de pessoas, como eu estou aqui agora, como você amanhã, como a Andressa, como a Domérica nas Life Homes, o Tio, o Domingos e outros fazendo Life Homes, para quê? Para facilitar, para gerar dentro de cada pessoa o desejo de conhecer mais. Entendeu? Então, quando você tem o primeiro contato com as Escrituras, que as Escrituras falam, você anima, você fala, cara, eu tenho que aprender mais, porque eu sei que agora eu tenho uma missão, né? Eu tenho um chamado, o Senhor me chamou para fazer parte da missão, e Ele me deu uma missão que é aperfeiçoar os santos, para que os santos façam a obra do ministério, para que edifique o corpo de Cristo. E aí continua, né, para que chegue o pleno conhecimento da fé, né, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a plenitude do varão perfeito seja cumprida em nós. Entendeu? Por quê? Porque eu entendi que eu faço parte desse projeto eterno. Olha que lindo, querido. Pastor, eu não tenho dinheiro, eu também não, mas eu tenho um projeto eterno de Deus dentro de mim, uma missão. Eu estou entendendo pelo Espírito que vou cumprir todas as coisas. Amém, querido? Continuamos. Então o Senhor Jesus vai dizer lá no versículo 12, ele diz assim, ó: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, há muitas pessoas, querido, que quando ouvem isso aqui que eu estou falando, ele vai dizer, isso é herético, isso é heresia, isso é do diabo, o pastor está distorcendo a palavra. Peraí, irmão, a Bíblia diz que nem todos estão preparados para ouvir, nem todos suportam as Escrituras, suportam ouvir as Escrituras. O pastor Eduardo Reis diz que nem todos suportam. O reino dos céus, o reino de Deus é para vencedores, é para aqueles que estão entendendo. Se você está entendendo, e eu creio que todo aquele que tem o Espírito, é possível entender se abrir o coração. Mas, querido, você vai entender gradativamente. Às vezes você vai ver aqui, nós vamos ficar praticamente um mês estudando a palavra, todos os dias ao meio-dia, de terça a sexta, e você vai terminar e vai dizer, pastor, eu entendi pouquinha coisa. Mas, querido, é o que ele está dizendo. Eu quero dizer muitas coisas, mas ainda você não pode suportar. Mas continua firme, porque quanto mais eu amadureço, quanto mais eu vou me tornando filho varão, quanto mais a dor do parto vai chegando, mais eu estou sendo preparado para descobrir novas coisas em Deus. 13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, presta atenção, ele está dizendo, ó, discípulos, enquanto vocês ainda não têm o Espírito Santo, eu não posso revelar tudo para vocês, porque vocês não vão suportar, vocês vão ficar doidos. Mas quando vir o Espírito Santo sobre vocês, quando você receber o Espírito eterno dentro de você, e você clamar e vir sobre você, e vir empoderar, trazer unção, te encher da presença do próprio Deus, da pessoa do Espírito Santo, da pessoa de Deus, através do Espírito, o que isso vai acontecer? Ele diz, ó, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará, coloca entre parênteses a palavra guiará, ele me
ensinará, Ele me conduzirá em meios de pandemia, em meios de pestilância, em meios de recessão econômica, em meios de dificuldade, prisões, em meios de perseguições. Ele me guiará em toda a verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que revela tudo que o Pai tem dito. Lembra que nós lemos lá atrás, no capítulo 14? Ele vai revelar o que o Pai está dizendo, Ele vai revelar a nós. Então Ele está dizendo: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Qual é a função do Espírito Santo? Não é falar dele mesmo. Mas olha só, hoje o que eu tenho percebido é que as pessoas têm falado do próprio Espírito, têm falado do próprio homem, ou falado ao coração do homem, para o homem, mas não têm falado da única função que o Espírito Santo veio fazer. Porque a função do Espírito Santo foi, o trabalho do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como? Falando de alguém. Ele só tem uma fala. Por isso, querido, que nós temos que sair daquela mania que eu sou o centro da atenção. Você não é o centro da atenção. Eu fico segurando algumas palavras aqui para não causar escândalo, querido. Para não causar escândalo na vida de pessoas que vão ver essa live e depois vai ficar escandalizado. Porque assim, na realidade, Cristo não morreu na cruz porque te ama. Cristo morreu na cruz porque ama o Pai. Porque Ele ama o Pai, então Ele morreu na cruz para nos salvar. O Pai sim me ama. O Pai me ama. O Pai me ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, querido, presta atenção. Ele vai dizer assim, mas quando Ele vier, Ele vai me conduzir a toda a verdade. Tudo que vem do Espírito é a verdade. Agora eu te pergunto, Cristo, o que é verdade? O que é a verdade? Porque assim, muitas pessoas dizem: não, mas existem muitas verdades. Não, está errado. A minha Bíblia diz que um só diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando Ele diz assim, me conduzirá em toda a verdade, ele é o Espírito da verdade, e Ele me conduzirá em toda a verdade, Ele está falando que Ele vai me conduzir em Cristo. Como Cristo fez, assim eu farei também. Como Cristo terminou todas as coisas, assim eu terminarei também. Ele me conduzirá a toda a verdade. Olha só, vou continuar. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido, e vos anunciará que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Presta atenção, qual é a função do Espírito? Vamos lá, outra função. Revelar Cristo ao mundo. Então, qual é a outra função do Espírito Santo? Ele não falará de si mesmo. Tudo que Ele fará glorificará a Cristo. Então, dentro desse propósito eterno, querido, nós podemos pontuar muitas coisas. Após que Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu e encheu os apóstolos, a partir daquele momento, Cristo se tornou o centro de todas as coisas. Lembra que nós lemos que Ele é o cabeça de todas as coisas, tudo está abaixo dele, Ele está sobre tronos, potestade, principado, que nele, na plenitude de tempo, tudo que está no céu e na terra, na plenitude do tempo está nele, voltou a congregar nele. Então agora o Espírito Santo ele tem uma função, tudo que ele vai fazer é para constituir o corpo de Cristo, é para glorificar a Cristo, para restaurar o corpo de Cristo. Então todo o trabalho do Espírito Santo, querido, é para glorificar a Cristo. Para glorificar a Cristo. Amém? Para glorificar a Cristo. Não, já carregou já. Está comigo ou não? Presta atenção aí. Então essa é a outra função do Espírito Santo. Dentro desse
Propósito eterno de Deus, querido. Enquanto nós estamos vivendo, trabalhando, acordando, dormindo, fazendo faculdade, casando, comendo e bebendo, dando-se em casamento, a Bíblia diz que o Espírito Santo está nos trabalhando para que as pessoas sejam edificadas, para que o corpo de Cristo seja glorificado. Então agora o trabalho dele é o quê? Anunciar a Cristo através de cada pessoa. Cada pessoa que foi convencida do pecado, da justiça e do juízo, ele me convence do pecado, da justiça e do juízo, e através de mim agora, ele começa agora a glorificar a Cristo. Então tudo que eu faço, querido, presta atenção, tudo é Cristo. Tudo está em Cristo, porque Ele é o corpo que está sendo edificado para a morada eterna de Deus, e esse corpo sou eu e você. Então, querido, vamos parar, eu quero deixar uma palavra aqui para os pastores, querido, para de centralizar o homem na sua igreja, para de pregar só bênçãos, campanhas, corredor de fogo, copo, campanha de quebra algemas, quebra não sei o que, derruba muralha. Para com essa palhaçada, querido, para com isso. Volte-se para as Escrituras, ensina a palavra, ensina o que é verdade, e a verdade vai libertar o povo. O Espírito Santo vai convencer o povo do pecado, o povo não vai viver em pecado, o povo será convencido da justiça, será cheio, convencido do juízo, e o povo será trabalhado. Senhor, tudo que o Espírito Santo fazer através do povo será para glorificar a Cristo. Eu só sou mais um dentro do chamado, querido. Você também é só mais um, mas o nosso trabalho, a nossa missão, executar a nossa missão no Espírito. O Espírito veio para nos ajudar a executar a missão do Senhor. Mas isso, executar essa missão, tem um propósito: que tudo que nós fazemos agora seja para que o corpo de Cristo, seja para que Cristo seja o centro, seja para que Ele seja glorificado e Ele seja o tabernáculo. Então Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e não vou há de anunciar. Então, quando Ele anuncia algo, eu fico vendo aí algumas, eu fico vendo aí nas igrejas que o Espírito Santo está falando, mas ele não está falando de Cristo. O Espírito Santo, eis que te digo, mas não está falando de Cristo, irmão. Não está. Se você está numa igreja a qual alguém sobe no altar e diz: olha, tem uma profecia para você, o seu nome será exaltado, o seu nome subirá nos banhos, o seu nome sairá nas redes sociais, Deus exaltará você na terra, Deus prosperará você, cai fora, querido, deste lugar. Porque ele tem que exaltar a Cristo. É Cristo, Deus, o Espírito Santo, ele vai, quando ele fala, ele vos anuncia, ele vai anunciar daquilo que ele recebeu de Cristo. E Cristo deu algumas falas. Uma delas foi assim: eu edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo sou eu e você. Então o que sai da boca de um pastor tem que ser para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. O que sai de adoração da boca de um adorador, de um ministério de louvor, você tem que ser Cristo centro. Não é como aquela canção, quando você estiver no palco e o pessoal estiver na plateia, eles vão se arrepender, irmão. Isso é uma canção idólatra, homocêntrica, pecado. Senhor, nós temos que sair disso, querido. Nós temos que amadurecer. Nós somos o caminho do vencedor. É tirar o homem no centro e colocar Cristo no centro. É cumprir o propósito de Cristo. É cumprir o propósito eterno, o original, o homem original. Não é ser o centro, o homem original é deixar Cristo ser o centro da vida dele. Lembra bem, Adão não era o centro do jardim. Presta atenção nisso, Cristo. Adão nunca foi o centro do jardim. Adão também não era o centro de Deus. Não está errado. Quem era o centro do jardim? A minha Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, capítulo 2, que a árvore da vida que estava no meio do jardim,
A árvore da vida é Jesus Cristo. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava longe. Para Eva ela estava no centro, mas para Deus quem estava no centro era Cristo. Quem tinha que vir comer do fruto da árvore da vida era Adão. Adão tinha que vir comer da árvore da vida, mas ele não comeu. Por quê? Porque o centro do jardim, no Éden, na presença de Deus, era Cristo. Entendeu, querido? Então, o que corre nas igrejas? Nós podemos dizer que quando nós se reunimos, Cristo, na presença de Deus, a reunião do corpo de Cristo é o jardim. É o jardim, são árvores que se reúnem, árvores boas para dar vista, para satisfazer a alma, árvores boas para se alimentar, e no meio dessas árvores, que é o povo de Deus, que é a igreja de Deus, está a árvore da vida. A árvore que é Cristo, e toda essa igreja que se reúne para adorar a Deus, que é o Éden. Éden significa na presença de Deus. Então, querido, quando eu me reúno com a minha igreja, quando eu me reúno com a congregação, seja numa casa, seja num templo, seja debaixo de um pé de manga, seja na Life Home, seja uma família, quando nós estamos reunidos, nós representamos o jardim do Éden. O jardim do Éden, onde árvores, eu e você, querido, presta atenção, vou te dar um texto. Presta atenção, a Bíblia diz que um dia o Senhor encontrou um cego, e a Bíblia diz que o Senhor fez lodo com cuspe e jogou no olho dele, e quando fez isso, Deus disse: você está enxergando? Ele disse: eu vejo homens como árvores, eu vejo homens como árvore. Aí Jesus diz assim, Jesus vai e ora de novo, e aí ele volta. Por quê? Porque quando Jesus orou por ele, Cristo, ele não somente viu o mundo físico, mas ele viu o mundo espiritual. E o Senhor simboliza o homem como árvore no mundo espiritual, porque a árvore dá fruto, a árvore alimenta, a árvore dá sombra, a árvore, ela precisa estar conectada na terra, que é Deus, na terra, naquilo que é o Éden, aquilo que é o jardim, entendeu? Então, quando nós reunimos com a igreja, junta lá eu, você, mais 5, 6 pessoas numa Life Home, nesse exato momento, nós somos o jardim, no Éden, na presença de Deus, e ali, no meio dessas árvores, eu, você, o Domingos, a pastora, Hilda, Rosana, aquele monte de gente, tem um que se chama árvore da vida, que é o centro. Isso tem que ser como no jardim. Toda a reunião da igreja, pega essa aí, irmão, toda a reunião, pega aí, toda a reunião de igreja, é nós voltarmos para o jardim do Éden, aonde árvores são estabelecidas. Essas árvores somos nós que somos estabelecidos, mas no meio dessa árvore, o Espírito Santo está dizendo para nós hoje, existe uma árvore chamada árvore da vida, a árvore da vida eterna, e ela é o centro dessa unidade. O jardim é o corpo, o jardim é o corpo de Cristo, é o corpo da igreja. Entendeu aí, querido? Aula poderosa. Falta 5 minutos nós terminarmos. Está entendendo, Andressa? Entendeu, Adomélia? Maneli? Isso é poderoso, querido. Isso é poderoso. Então, querido, uma das funções é revelar a Cristo ao mundo, é trazer Cristo para o centro. Você pode colocar várias características, trazer Cristo como centro, é ser a fonte de vida. Então, toda a igreja, querido, presta atenção, eu vou dar mais um rema aqui para você. Toda a igreja que se reúne, sendo as árvores do jardim, estando no jardim, mas que de repente começa a colocar o homem no centro, o eu, o ego, a alma, né? Exaltando, olha, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai exaltar o seu nome, Deus vai abrir mão, Deus vai fazer, sempre Deus vai fazer. Essa se chama a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da morte, a árvore de Satanás, a árvore das trevas, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa igreja, o que está atuando não é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo que está atuando, mas é o Espírito do Anticristo, que nós vamos falar amanhã. Não falte amanhã, que amanhã nós vamos falar da função, da mesma maneira que o Espírito Santo está trabalhando
na casa do Senhor, no jardim do Éden, na presença de Deus, com as árvores de Deus. Da mesma maneira, o espírito do anticristo está trabalhando para destruir e para preparar o caminho do anticristo. Entendeu aí, querido? Espero que você possa estar aprendendo mais um pouquinho hoje. Tudo na nossa vida, Christopher, a Domérica, você pode levar lá para o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é uma família. O Jardim do Éden é uma empresa. O Jardim do Éden é a nossa própria vida. O Jardim do Éden é o corpo corporativo de Cristo. Porque no Jardim do Éden existiam árvores. E o Senhor disse: eu coloquei nesse jardim árvores boas para a vista, para alimentar a nossa alma, árvores boas para se comer, para alimentar o nosso corpo, e a árvore da vida que está no meio do jardim. Então, muitas igrejas têm árvores congregando naquele lugar, na presença de Deus. Existe ali a árvore da vida, mas muitas das vezes o centro dessa congregação, desse grupo que se reúne, não é a árvore da vida, mas sim a árvore do conhecimento do bem e do mal, que diz lá em Gênesis capítulo 3, de 1 ao 7, quando a Eva diz que de toda a árvore do jardim nós podemos comer, mas da árvore do conhecimento, mas a árvore que está no meio do jardim, não devemos comer, nem nela tocar, nem comer, porque senão morreremos. Então, quando eu coloco a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro de um grupo, de uma reunião, de uma life homes, ou da minha família ou da empresa, a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore do conhecimento, é a árvore do entendimento do que é bem e mal, ou melhor, a árvore do livre-arbítrio, aonde eu decido, aonde eu digo o que é melhor para nosso grupo, aonde o grupo se reúne, eu acho que é melhor para nós isso, em vez do grupo se reunir e dizer, olha, Deus quer que fazemos isso. O centro da nossa igreja não é o que queremos, irmão, o centro da nossa igreja é Cristo. E quem não quer viver Cristo, por exemplo, na nossa igreja do amor, Cristo, o centro da nossa igreja é Cristo. Nós não vamos fazer nada para agradar as pessoas, nós vamos fazer para agradar a Cristo, entendeu? E nisso eu tenho um chamado. Então nós devemos entender isso, porque nós entendendo isso, nós não vamos sair do principal. Então, por exemplo, tem pessoas dentro da igreja que elas querem atenção, que elas querem ser o centro da atenção, querem que todo mundo ore por ela, cuide dela, ame ela, sabe, fique atrás dela, e essa não é a verdade. O Espírito Santo, ele já nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Agora, ele vai revelar a Cristo na igreja, que é o trabalho dele, através da minha vida e da sua vida. Então, querido, se de repente, tem pessoas que dizem, pastor, mas eu acho melhor para nós, o grupo da nossa igreja fazer isso. Irmão, o melhor para o grupo da nossa igreja é fazer aquilo que Cristo já escreveu no propósito eterno, está nas Escrituras, nós vamos seguir isso e acabou. Quem não gostou, irmão, não posso fazer nada. Essa é a igreja do amor, a igreja que cumpre a vontade do Pai. Amém, querido? Eu espero que você tenha recebido essa palavra hoje. Eu quero orar com você nessa noite, nós possamos orar juntos. Você possa orar comigo. Quero orar com você para nós terminarmos. Lembrando, eu e a pastora Dayana, nós estamos começando hoje oração e jejum pela nossa cidade. Nós vamos começar um projeto chamado a unidade, o clamor pela unidade. Então nós vamos estar convidando vários pastores da cidade, alguns pastores que são amigos meus aqui da cidade. Como nós não podemos se reunir em lugares para orar, nós vamos fazer lives somente de oração. Então nós vamos convidar alguns pastores para todo dia, Eu, por exemplo, posso fazer na segunda, a pastora na terça, o pastor Durval, pode fazer na quarta, o pastor da Maná pode fazer na quinta, o pastor da Palavra pode fazer na sexta, o pastor da Imagem pode fazer no sábado, o pastor da Presbiteriana faz no domingo. E nós vamos, estar interagindo, e os links todos os dias nós postaremos nos grupos, nos faces, para que as pessoas possam conectar na sua casa, abrir a Life Homes e participar em oração, estar orando junto, e lá vai ter uma pauta de oração. Essa pauta de oração tem um propósito,
né, restaurar a nossa cidade, restaurar a economia, né, pedir que esse vírus, né, saia no nome de Jesus, pedir que os nossos lideranças, né, desde presidente, senado, governadores, né, STF e todas as linhas, prefeitos, vereadores, tenham consciência do Espírito, o Espírito os constrange, né? Pedir que o Senhor venha restaurar pessoas que estão na UTI, internadas, pessoas que estão sofrendo na pandemia, pessoas que estão sofrendo de fome, que elas possam alcançar a misericórdia do Senhor. Tá bom, querido? Então, entre com nós nesse propósito. Nós estaremos gravando aí, a pastora já está trabalhando no banner, né, num grupo, onde nós vamos entrar em massa. Eu vou estar entrando em contato com os pastores, convidando eles para fazer parte. Nós vamos colocar em um horário, né, pode ser durante o dia ou durante a noite, a live vai ficar aberta para que as pessoas possam orar. Tá bom? Vamos orar, querido? Feche seus olhos aí na sua casa. Convide pessoas amanhã, querido. Eu quero desafiar você a convidar 2 pessoas que podem participar. Pastor, mas elas não podem, porque é horário do almoço. Não tem perigo, querido. A live está gravada, ainda estou fazendo a live aberta, no meu Facebook aberto. Provavelmente a semana que vem vou fazer só na Escola dos 5 Ministérios, tá bom? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, quanto sacerdote na sua casa, entendendo, Senhor, a função de paternidade, e vivendo a igreja a qual o Senhor sonhou, e conquistando o reino, implantando o reino na nossa vida, Senhor, eu declaro, ó Jesus, ó Senhor Jesus, abençoa todos os irmãos que participaram dessa live, que essa palavra ela fique cravada no nosso coração, que ela seja uma realidade, e que ela possa manifestar o reino manifesto a todos. Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa cidade, o nosso Cone Sul. Levantaremos pastores para clamar, levantaremos irmãos e irmãs em oração e jejum para clamar pela nossa cidade. Por isso nós buscamos agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor levante homens de Deus, apóstolos, presbíteros, diáconos, Senhor, pastores, evangelistas, mestres, para entrar, principalmente profetas nessa época, para levantar o âmbito profético, entender qual o sentido da oração, qual o propósito, o encargo de orar pelas famílias, de orar pelas pessoas, de orar pelos comércios, de orar pelos prefeitos, governadores, vereadores, orar por eles, declarando a nova de Deus. Há uma novidade de Deus vindo, Senhor. Nós sabemos que estamos em tempos apocalípticos, mas cremos que mesmo em tempos apocalípticos estamos sendo guardados pelo Senhor, teremos o suprimento do Senhor, a nossa vida está guardada em Ti, porque vivemos pelo que o Senhor tem declarado. Por isso eu abençoo cada família agora abertamente, e eu declaro na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus, aquele que é sobre todo nome, aquele que tem todo o poder, que todas as coisas estão no seu controle, nada sai fora do seu controle, que as tuas mãos poderosas estão segurando cada família, cada casa, cada igreja, cada pastor, cada irmão, cada ser vivente sobre essa terra, está sendo guardado e protegido pelo Senhor, e confiadamente estamos em nosso coração direcionado ao Senhor. Muito obrigado, nós te louvamos e te adoramos, te glorificamos hoje para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém, querido? Deus te abençoe, um beijo no coração, tá? Divulga essa live aí, e nós vamos continuar juntos, tá? Amanhã nesse mesmo horário, amanhã é sexta-feira, então ao meio-dia estamos aqui, tá bom? Sábado e domingo não temos, começamos na terça-feira de novo, então sábado, domingo e segunda não temos, terça, quarta, quinta e sexta nós temos, tá bom, querido? Graça e paz, Deus te abençoe, um beijo no coração e até amanhã.